Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma jornada do curso de Pedagogia da Faculdade FECAF. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer aos professores do curso de Pedagogia. Eu também convidei os professores do curso de Psicologia. Obrigada ao coordenador, professor Leonardo. Agradecer à diretora acadêmica, professora Samira, aos nossos mantenedores. Hoje nós teremos uma palestra com Renato Bisturi, quero apresentá-los a vocês. Ele é pedagogo social, licenciado em pedagogia, ativista social, educomunicador, trabalhador da assistência social de média e alta complexidade nas OSCs, Organização da Sociedade Civil em São Paulo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Rosângela, eu sou a coordenadora de pedagogia da Faculdade FECAF. Muito prazer, sejam todos bem-vindos. Ótima palestra para vocês. Olá, bom dia. Como a professora Rosângela me apresentou, primeiramente eu gostaria de agradecer a professora Deise Fernandes, a professora Rosângela e a Faculdade FECAF por abrir esse espaço, né? Esse espaço de construção, de diálogo, né, entre nós nesse dia. Espaço tão importante, né, sobretudo nesses tempos difíceis, né, de pandemia, né, de caos político, né, e parabenizo todo mundo que está por aqui, vamos que vamos. Acho que vai ser um dia muito especial para nós, para enriquecer essa troca mesmo, né. Como a professora me apresentou, me chamo Renato, eu tenho 40 anos, sou pedagogo formado desde 2015 pela Universidade Uniesp, né? Sou pai, sou noivo de uma mulher maravilhosa que também é pedagoga, né? Moro na zona sul daqui de São Paulo e moro com meu filho e temos uma gatinha também. Trabalho com organizações sociais desde 2000, né? Sou ativista social, né, trabalhador da assistência de média e alta complexidade das OSCs, né, que antigamente chamava de ONG e hoje a denominação correta é OSC. E também eu sou fotógrafo e é um dos hobbies favoritos, assim, que meu passatempo, que eu adoro. Profissionalmente, já atuei como educador social, educador de tecnologia da informação e comunicação, né, chamado TIC, também como educomunicador. Eu denomino educomunicador como um educador que desenvolve oficinas, né, de arte e educação, de arte e expressão, como hip hop, poesia, composições, né, trabalhei também como assistente técnico, trabalhei como técnico de medida socioeducativa e também gestor dentro de um SAICA, né, que é um serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. É engraçado que antes de iniciar, né, esse vídeo, nós estávamos falando justamente isso, né, como que funciona um pouco os serviços de SAICA. SAICA, na realidade, é um serviço de acolhimento, né, temporário, os chamados abrigos há um tempo atrás. O SAICA ele tem por finalidade acolher algumas crianças que sofrem alguma violência, algum tipo de vulnerabilidade, que é chegada até a proteção especial, né, nos serviços da rede especializada, como o CREAS e tal. E aí ela fica um determinado tempo e os profissionais fazem um determinado acompanhamento para poder identificar, né, o que elas podem, o que as famílias podem se fortalecer, né, fazer cadastros, né, pelo SUAS, né, pelo CRAS, né, de todos os benefícios que elas têm por direito e proteção vigentes, né, na legislação, e aí vai fazendo um acompanhamento jurídico-social, né, isso com a equipe multidisciplinar. Então, isso também envolve a rede, envolve CAPS, no caso, se apresenta alguma... se a criança ou adolescente apresenta algum problema de saúde, né? Tem alguns adolescentes que têm a questão da drogadição, então tem o acompanhamento no CAPS. Alguns, né, cometem algumas infrações, também a gente faz acompanhamento
de medida socioeducativa, que é uma medida que o juiz impõe para a criança que comete algum ato infracional, e também a rede escolar, né, como também as redes de convivência, CCA, CJ, CEDESP. Então, isso é um pouco também de como funciona o serviço de acolhimento em SAICA. Antes de iniciar essa palestra, de falar sobre as vertentes, as metodologias e as funções norteadoras da pedagogia social, eu gostaria de sugerir um texto, né, do mestre Paulo Freire, só para a gente quebrar um gelo aqui e trazer essa referência maravilhosa que é do livro Pedagogia da Autonomia, de 1996. O texto é uma reflexão sobre o papel do educador social dentro dos pilares, né, que nos movem como educadores e professores. Eu fiz em forma de poesia, né, como eu falei que eu já fui também do meio da arte social, né, da arte cultural. Então, ele é assim. Sou a favor da decência sou a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a silenciosidade, da democracia contra a ditadura, de direita e de esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos de classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista que inventou essa aberração, a miséria da fartura. Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Sou professor contra o desengano que me consome e imobiliza. Sou professor a favor da boniteza da minha própria prática. Boniteza que dela some se não cuido do saber onde que eu devo ensinar. Se não brigo por esse saber, se não luto por essas condições materiais necessárias, essa boniteza se esvai, se eu não luto pelas minhas práticas a favor dos alunos que eu não me canso de admirar. Então, esse foi um trecho aí do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, né, de 1996. Então, dito isso, essa palestra ela tem como base a produção de um artigo chamado Pedagogo Social e Suas Vertentes. Eu comecei a escrever esse artigo em 2016, quando iniciei o serviço de proteção especial, né, de média e alta complexidade. Eu senti falta de um código de ética, uma regulamentação do exercício da profissão de pedagogo, bem como assim tem o Conselho Federal de Pedagogia, de Psicologia, né, e o Cefes, que é o Conselho Federal do Serviço Social, e seus códigos de ética. Então, eu fazia meus relatórios, né, meus laudos e tal, com base dos relatórios dos meus colegas, né, porque eu não desconhecia sobre a pedagogia social. Então, eu não tinha uma base para fazer o relatório, então, eu tive que pesquisar muito, correr muito atrás sobre essa questão da pedagogia social. Por isso que eu trouxe no início que seria uma troca muito interessante esse dia de hoje. Então, a partir daí, eu fui buscando mais e mais sobre a pedagogia social, né? E eu descobri que o pedagogo social nada mais é que um pesquisador nato. Ele busca ofertar espaços, né? E ambientes que fomentem a transformação da realidade social, sempre respeitando as complexidades, as subjetividades das fases de cada um, né? Além disso, esse profissional ele precisa ser muito humano, pedagogo, né? Ele precisa ser muito humano nas abordagens. Esse pedagogo social ele busca mecanismos pedagógicos sempre de emancipação do indivíduo, né? Principalmente para quem vive em situação de risco social e vulnerabilidade. Esse pedagogo social esse pedagogo ele faz parte de um molde que fomenta toda a emancipação da criança, né? Ou contribui, na realidade, né? Com a criança, com o adolescente, com o jovem e também com o adulto, como já dizia o Paulo Freire, né?
que ele dizia que esse educador ele permite oportunizar os mesmos para recriarem a sua prática com a identidade local onde vivem e a tenham como pertencimento, né? Então, veja bem, tais ações não estão só ligadas diretamente aos espaços docentes de sala de aula, mas sim também nos espaços sociais, né? Nos espaços empresariais e tantos outros que hoje o pedagogo está sendo inserido. Portanto, o pedagogo social, ele precisa colocar a criança, adolescente, o jovem no lugar de protagonismo, né? Trazer os mesmos para o lugar de atenção, né? Onde que eles possam ter e desenvolver todo o seu potencial, que é essencial para o seu desenvolvimento, né? Sobretudo, estimular a sua identidade. Não só a identidade, mas também a convivência social, né? O fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Assim como contribuir para o desenvolvimento da sua autonomia e pertencimento de mundo. Então, dito tudo isso, né, me vem a lembrança por que o curso de pedagogia me escolheu, né? Então, eu acredito que o curso de pedagogia ele me escolheu, né? Porque foi uma identificação muito ímpar. Então, escolhi o curso de pedagogia porque já atuava nos segmentos culturais, né, sobretudo com a música, no final dos anos 90. Então, depois com o interesse na prática de leitura e o meu primeiro trabalho em uma instituição sociocultural, que inicialmente era voltado mais para as oficinas de hip hop, né, e uma biblioteca comunitária, isso no início dos anos 2000. Embora essa época eu não tinha formação acadêmica, como eu trouxe, a minha formação acadêmica é de 2015. Mas lá atrás, né, na época da década de 90, eu buscava sempre conhecimento na área que eu pretendia atuar, né? Então, no final dos anos 90, a situação do país era muito diferente, né? Tínhamos um governo conservador, neoliberal, aqueles que tinham um modelo de privatização de empresas, as quarteirizações dos serviços, né, serviços e recursos, né, na época. E esse governo, ele enfatizava também a estabilidade das instituições bancárias, né, fomentando, sobretudo, privatizações. Eu brinco porque a gente vivia a época do bom, 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 né? Que é o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Essa época, infelizmente, aí tem voltado com muita força nesse governo atual, né? O governo dos anos 90 resistia a qualquer tipo de movimento e políticas socioassistenciais e progressistas, né? Que visavam, por exemplo, a melhoria da vida da população, né? Sobretudo os pobres, as pessoas negras, pretas e periféricas. Ainda falando do final dos anos 90, só para compreender um pouquinho desse movimento, os líderes dos movimentos sociais, né, sejam eles associações religiosas, comunitárias e tal, se sentiram-se pressionados pela falta de parceria, falta de convênios, né, os convênios institucionais, por conta do modelo da política neoliberal, né, das privatizações. Então, essas organizações elas foram se fortalecendo, né? Então, isso nos anos 90. Esse tipo de governo que privatiza tudo gera reflexos ruins em toda parte do mundo, né? Então, veja bem, a privatização gera o aumento do desemprego, gera o aumento da pobreza, gera aumento da fome, aumento da violência e entre tantos outros, né? Então tem uma cascata de catástrofe, né? Então essas determinações aí provocaram uma intensa crise econômica nos movimentos populares, né? E nas organizações não governamentais, as antigas ONGs, né? E hoje nós conhecemos como OSCs. ONGs, para quem não sabe, é organização não governamental, e mudou, né, para a organização da sociedade civil, tá certo? Aí, bom, em busca de superação, essas ONGs, né, antigas ONGs,
passaram a atuar como captadoras de recursos, focalizando as suas ações em programas e projetos participativos, não somente reivindicações na área sociais, né? Como, por exemplo, reivindicação de postes nas ruas, lixeira, né, no bairro, asfalto, ou saneamento básico, etc. Inúmeras organizações da época saíram em busca de recursos, né, e parcerias com empresas, não somente visando os convênios municipais, né, porque a maioria das OSCs hoje sobrevive também dos convênios, né. Foi uma época que as empresas também vieram com força e criaram suas próprias fundações, né, e por isso passou a destinar mais verba para essas ONGs, né, para as OSCs de hoje. E também estabelecendo parcerias a partir de projetos específicos, fiscalizados por membros, né, desses conselhos, dos conselheiros dessas empresas, né. Hoje nós vemos que temos inúmeras fundações, né, que destinam as suas verbas, né, para algumas instituições. Por exemplo, temos aí a Fundação Bradesco, Fundação Itaú, Fundação Telefônica, Fundação Votorantim, entre muitas outras, né. Então, antes de eu começar a falar sobre as metodologias e atribuições norteadoras de um pedagogo social, eu gostaria de fazer uma consideração assim, muito rápida sobre uma vitória que tivemos em 13 de julho de 1990, que foi a introdução do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde as crianças passaram a ser consideradas como cidadão com direitos pessoais e sociais garantidos, né? Como o Serviço de Proteção de Defesa das Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, a participação das mesmas, né, nas políticas da assistência, proteção jurídico-social, entre tantos outros aí, né? Então, a partir daí, os governos municipais, estaduais e também o governo federal foi desafiado a implementar essas políticas dirigidas a esse segmento, né, de proteção às crianças e adolescentes, respeitando os artigos, normas e as leis vigentes, né, pelo ECA, que foi uma mudança muito, mas muito essencial em relação à legislação anterior, né, que era a legislação de 1979, que era chamada Código de Menores, que era muito horrível. Então, a partir de tanta descoberta de possibilidades nos espaços que não visavam, né, diretamente a área social, surgiram atores assim indispensáveis, né, para compreender quem era esse público-alvo, né, e como seriam essas situações e atuações no meio profissional. Então, esses projetos, essas organizações que eu mencionei há pouco, visava ter um psicólogo na atuação social fora do divã, um assistente social mais presente nas atuações da abordagem junto com o psicólogo, cientista social, e o pedagogo fora da sala de aula, contribuindo sempre para o desenvolvimento desses projetos específicos que eu trouxe, né? Então, só fazendo um resumo do que foi dito até agora, reforço a importância do pedagogo nos espaços não escolares, mas também como o pedagogo na atuação dentro das instituições privadas, das instituições da sociedade civil, dentro das empresas e etc. Hoje nós temos um leque muito grande para o pedagogo, né? Para quem tem essa formação maravilhosa que nós temos. Isso só comprova que a nossa atuação como pedagogo, né, ou pedagogo social, é que damos super conta de compreender as fases, né, e as etapas da vida humana, né, e respeitando todas as complexidades, né. Assim como aprendemos os pilares e os valores da educação, né, e todo o seu desenvolvimento com os mestres Edgar Morin, o Vallon, Vygotsky, o Piaget,
Maria Montessori, né, e sobretudo, o mestre, né, Paulo Freire, né, minha maior referência na minha caminhada da atuação social. Então, considerando que para agregar a inúmeras atribuições, o pedagogo social ele precisa ser um pesquisador e um investigador político e social, né, como eu já trouxe. Sempre compartilhando as vivências com profissionais que tenham outras formações, né? Aí a gente elenca quem, né? O psicólogo, o cientista social, o assistente social, né? O historiador, enfim, outros atores dentro da atuação da rede, né? Essas práticas eu considero essencial para o fortalecimento da rede de atuação dos serviços, né, no qual esse profissional está inserido. Então, eu trouxe um resumo de como essas OSCs, né, inseriram o pedagogo social dentro dos seus projetos e dentro da sua atuação da assistência. E aí, já partindo agora, falando dos fundamentos teóricos, né, e metodológicos, eu trouxe alguns tópicos, né, eu estava até conversando com a professora Rosângela para a gente fazer uma interação, né, trouxe alguns tópicos que foram essenciais na minha caminhada, né, que também vai fazer parte do meu artigo, né, que essas metodologias fizeram parte das minhas atribuições, né, no serviço que atuei como pedagogo social, e também fazem muita diferença no atendimento dos serviços, tanto da proteção básica, da média e alta complexidade. Eu queria propor uma sugestão, né, que a cada tópico que eu for apresentar aqui para vocês, a gente fazer uma pausa para perguntas, né, e dúvidas, compartilhar vivências de atuação, que algumas pessoas já atuam na área, né, outras estão querendo entrar na área social. Então, se tiver tudo bem para vocês, está tudo bem para mim. Eu vou falando primeiro, segundo, terceiro tópico, a gente faz uma pausa, se tiver perguntas, Danilo está ali, né, se ele pode passar também as perguntas, algumas dúvidas que tiverem, para mim está tudo certo. Então, diante de todo esse cenário, né, de atuações de ambientes não escolares, né, as principais atribuições norteadoras, veja bem, quando eu trago atribuições norteadoras, não é uma receita pronta, que o pedagogo tem uma atribuição, vai lá e faz só aquilo. Na realidade, é toda uma flexibilização de acordo com a complexidade dos casos, a realidade local, né? E tudo que eu estou trazendo é só um norteador mesmo, né? Mas é essencial para que a gente tenha como pilar no dia a dia e na atuação, né? Então, as principais atribuições que eu trago, né, como um pedagogo social, além de contribuir para humanizar os domínios socioassistenciais, socioculturais, sociopolíticos, sociopedagógico, que eu considero importantes são. Então, vamos para o primeiro tópico, né? O pedagogo social, ele precisa ter vínculos com outros profissionais, todos os profissionais, né, envolvidos com a rede da região, de rede de serviço da região, né? Quem é essa rede? É a rede escolar, né? É a rede da assistência, que aí já entra CRAS, CREA, SUAS, NAAPA, CAPES, as redes, né, de serviço de convivência, CCA, CJ, CEDESP, enfim, né? Então, ele precisa atuar sistematicamente junto às famílias que se encontram em descumprimento dos programas da assistência, dos programas da assistência associada, da assistência, né? Como, por exemplo,
o Bolsa Família, né, o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. Então, ele monitora e encaminha as matrículas e permanência dos filhos na escola, nos espaços de convivência, né, os contraturnos contraturno escolar, como CCAs, né, que é o Centro para Criança e Adolescente, aí tem o CEDESP, né, nos serviços de medida socioeducativa, onde há medidas impostas como liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, e também fomentar a permanência dos jovens e adultos no programa de educação quando se fizerem necessário. Aí eu abro, aí é o final do primeiro tópico. Eu gostaria de saber se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta para a gente poder contextualizar. Danilo? Bom, acho que eu estou com um Só um probleminha aqui, minutinho. mas... Só um minutinho. Como podemos ingressar na área de pedagogo social? Quem é que fez essa pergunta, professora? Carolina Maria. Carolina, bom dia. Geralmente, para ingressar nessa área social, você precisa ter um conhecimento, como eu trouxe, né? Um conhecimento sociopolítico, sociopedagógico, conhecer também a assistência, né? Talvez ter trabalhado também na área, né, da proteção básica, como CCAs, né, nesse espaço de convivência também é um grande diferencial. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas a prioridade de algumas organizações, de algumas OSCs, é que a pessoa conheça a realidade social, não só no bairro dela, né, do bairro do profissional, mas também que conheça a realidade sociopolítica, as coisas atuais, né, os programas que a OSC também oferece para os alunos, para os educandos, para os docentes, enfim, né. Então, esse é um grande diferencial para que você possa entrar nessa área da pedagogia social. Por enquanto, só essa pergunta. Legal. Então, vamos para o segundo. Em situações de acolhimento, tanto em serviço de medida socioeducativa, isso já é um pouco mais para o serviço de alta complexidade, né? Por que eu digo alta complexidade? Que são serviços, por exemplo, que a criança não volta para casa, serviço de acolhimento, né? Eles ficam, como eu trouxe lá no começo, eles ficam um determinado tempo, conforme determinação do juiz e acompanhamento da equipe técnica. Então, geralmente, em serviço de acolhimento, a equipe técnica é formada por um assistente social, psicólogo e um pedagogo. Estou falando por cima, né, de um serviço, de um equipamento de médio porte, né? Então, essa equipe, ela faz um acompanhamento com essa família, com essa criança ou adolescente, e vai mandando relatórios circunstanciados para o jurídico, né? A parte jurídica, até que tem uma determinação do juiz que escolhe quando o tempo, se está tudo certo, de acordo com seus relatórios e suas idas, né, com suas audiências em juízo. A Cristina está perguntando por que é difícil falar sobre pedagogo social. Porque, Cristina, né? Isso. Bom dia, Cristina. Geralmente, por a pedagogia não ter uma legislação, né, uma regulamentação, como tem o Conselho
de psicologia, como não tem o Cefes, o Código de Ética. Na realidade, tem um projeto de um deputado, eu acho que é de 2007, que ele está lutando para ter a regulamentação do exercício da profissão de pedagogo. Então, o pedagogo social, como eu trouxe lá no começo, eu entrei bem genérico. Eu misturava muito, eu não conseguia fazer um relatório pedagógico da forma que tinha que ser. Então, essa questão do pedagogo social, ele não é uma novidade, né? Como eu estava falando há pouco com a professora, o Paulo Freire já vem trazendo isso desde a época do Angicos, lá em Angicos, né? A questão da alfabetização, né? Então, hoje é muito difuso você tentar fazer buscar um norteador, sendo que não tem uma regulamentação, né? Então, você não sabe muito, você tem que sentir. Então, eu patinei muito, assim, quando eu entrei para proteção especial, porque não era um relatório, era um relatório muito misto, não era um relatório pedagógico. Eu pegava um pouquinho do psicólogo, um pouquinho do assistente social e trazia para o meu contexto, para os meus atendimentos. E com o tempo, né, como eu trouxe, que eu fui entendendo o que era o pedagogo fora da sala de aula, né, que eu consegui desenrolar todo um relatório pedagógico mesmo, de verdade. Né? Então, demorou muito, e por isso que eu comecei a escrever na época e não terminei. E eu quero deixar disponível esse artigo que estou escrevendo, mas ainda não terminei, porque eu comecei a escrever em 2016, quando eu entrei como técnico, né, de medida socioeducativa, que é de média e alta complexidade. E aí, quando eu entrei em serviço de acolhimento, pronto, aí eu comecei a escrever mais e mais e mais, e ainda não defini. Mas eu quero contribuir muito para que, né, vocês não patinem, quem tiver interesse em entrar, não patinem como eu patinei assim no começo. Espero ter respondido sua pergunta. A Giovana pergunta: como faz para iniciar esta função de pedagogo político social no bairro? Como ocorre? Bom, eu posso até falar como ativista social, né? Porque antes de me formar como pedagogo, desculpa, como que é o nome É da pessoa? Giovana. Ô, Giovana, bom E dia, me ela desculpa. pergunta também a quem deve procurar para aprender. Quando eu posso falar até como ativista social, né? Antes de ter a formação de pedagogia. Na realidade, o pedagogo, a pessoa, ela precisa conhecer um pouco da realidade da política, da assistência, de como que está as políticas da assistência. Eu acho que tem que ter muito diálogo com as pessoas de outras profissões também, né? Porque quando a gente está fazendo curso de pedagogia, não aprendemos sobre isso. Tem muita coisa que a gente acaba descobrindo mesmo na raça, no dia a dia, nos aprendizados, né? Então, não tem a quem procurar, vamos dizer assim. Hoje, a gente já tem mais ferramentas, né? Hoje a gente tem uma palestra como essa, eu posso até falar, né, que tem um livro maravilhoso do José Carlos Libânio, né, que se chama Adeus Professor e Adeus Professora, acho que é isso o título, que também fala muito dessa questão do pedagogo, né? E o Paulo Freire, assim, que, assim, meu mentor, né, sabe, eu consegui trazer muitos elementos assim para minha caminhada através das escritas do Paulo Freire, né? Aí eu elenco assim os livros Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido. Então, assim, esses são os recursos, né, que você pode ter aí na sua caminhada se você quiser ingressar dentro da pedagogia social.
A Vanessa Amieiro pergunta: então, em resumo, a pedagogia social atua na proteção, desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade? Também, também. Porque aí, assim, né, o pedagogo, ele oferta, né, ele não é uma pessoa que vai emancipar. Então, acho que ninguém emancipa ninguém, mas ele contribui para essa emancipação. Então, ele é uma pessoa que contribui, sim, junto também, né, com uma equipe multidisciplinar, né? Então, falando dentro de organizações. Agora, o pedagogo, ele contribui muito também para o assistente social fazer o quê? Fazer as visitas domiciliares, para ele descobrir o que está acontecendo também nos bloqueios, né, do ensino, né, dos bloqueios de aprendizagem. Ele consegue visualizar, né, as questões também socioafetiva. Então, tem vários pontos, né, que você consegue desenvolver e também contribuir para que outros profissionais também desenvolvam os seus projetos dentro das suas atribuições. Por Aí, enquanto, legal. Então, eu vou aí para o terceiro tópico. O pedagogo social, ele precisa ter clareza, né? Precisa ter propriedade, precisa ter clareza, principalmente se preocupar o que não devemos reproduzir nos casos e situações, né? Desconstruir movimentos estandartizados, né? Ou seja, aquelas piadinhas de mau gosto e de senso comum, né? Como, por exemplo, bandido bom é bandido morto, esse pai merece tomar um pau para aprender, essa família não presta, a irmã que não presta, o irmão que não presta, é assim entre outros, né? Então, nós vemos muito isso, infelizmente, com os nossos, né, com outros profissionais, infelizmente isso tem muito, né, esses momentos que eu falo que é o estandartizado, né, que é aquela coisa do stand-up, né, de piadas, enfim, né, de situações que não é bacana para a situação de complexidade. O pedagogo social, ele precisa ter clareza do trabalho socioeducativo, assim como precisa ter conhecimento nas áreas da infância, da adolescência, da juventude e a terceira idade. Compreender que cada fase e transição, né, apresentada pelos mesmos, representam o surgimento de rupturas, né? Surgimentos não só de rupturas, mas surgimento dos medos, né, de traumas, superações, histórias de vida, né? Que é por isso que precisamos compreender toda a fragilidade, né? E buscar desenvolver todas as suas potencialidades, que esse é o foco mesmo do pedagogo social. tenho mais uma pergunta, Renato. Daniela Moutinho. Bom dia. Para que nós possamos atuar, precisaremos ter conhecimentos em direito, política, psicologia. São amplos os conhecimentos que devemos buscar? Bom dia, Daniela. Daniela, né? Bom dia, Daniela. Na realidade, o pedagogo ele não estuda as outras profissões, né? Ele procura saber quais são as atribuições, certo? Então, para você ser um pedagogo social, você precisa saber até aonde vai o limite de atendimento, o seu, né? Porque a gente não pode interferir diretamente no, no saber do outro, né? Então, por exemplo, eu não posso olhar para uma criança e falar que ela, bom, ela tem, sei lá, um. Deixa eu procurar dar um exemplo aqui que pratica o borderline, por exemplo, que é uma coisa muito grave para um pedagogo diagnosticar alguém.
ou que a família, a criança sofre algum distúrbio e veja bem, a gente não tem propriedade, a gente não pode dar laudo para ninguém, né? Mas dentro do nosso ensinamento, dentro das nossas vivências, né, acadêmicas, podemos sim ter algumas. A gente pode criar indicadores e isso a gente pode apontar para outras pessoas de outras áreas, né? Estou falando disso, estou colocando sempre o psicólogo, né, e o assistente social, porque são muitos parceiros assim do pedagogo social. Então, a cada descoberta, né, de algum aspecto, né, da criança, do adolescente, até mesmo do jovem, né, ou do adulto, a gente encaminha de uma forma que a gente encaminha de uma forma que o outro profissional, ele dentro da sua especialização, ele vai poder desenrolar e o pedagogo não. Então, quando você já consegue fazer esse apontamento, a gente consegue fazer esse encaminhamento, você já está exercendo o papel de pedagogo social ou pedagoga social. Tem mais uma aqui. Quais habilidades a pessoa é da Vanessa? A pessoa que quer ser um pedagogo social precisa ter. Oi, Vanessa, bom dia. Ela precisa ter muita vontade, assim, ela precisa ter muitas referências pedagógicas, né? Como eu trouxe, a minha referência norteadora é Paulo Freire, né? Você precisa ter também a percepção de, como o Paulo Freire mesmo trazia, né? Você precisa ter muito a percepção de mundo, né, do que está acontecendo, não só no Brasil, de São Paulo, no município, no bairro, no território, né, e aí a gente expande, né, do micro ao macro, né, não só no território, mas no bairro, né, na cidade, no estado, no país e sobretudo no mundo, né, sem fazer julgamento de valores. Eu acho que é esse tipo de coisa que nós, pedagogos, precisamos ter. Precisamos, com perdão da palavra, precisamos ter tesão pelo que a gente faz, né, dentro dessas atribuições, né. A Suzana pergunta: como você acha que as redes sociais estão influenciando a pedagogia social? Como que é o nome dela? Desculpa, professora. Suzana, é do curso de psicologia. Oi, Suzana, bom dia. As redes sociais, ela influencia não só a pedagogia social, mas como o mundo inteiro, né? Hoje nós temos essas questões aí de fake news, né? Das notícias falsas e assim, o pedagogo social, ele precisa estar sempre atualizado, né? Eu posso até contar uma situação muito breve, assim, de quando eu atuava como educador em uma instituição, onde eu sempre recebia os meus alunos, né, meus educandos, com a música. Tinha liberdade para colocar música dentro da sala, porque eu nunca fui a favor dessa coisa da educação europeia, né, um na frente do outro, enfim, eu sempre fazia rodas. E aí eu colocava um som, um ambiente, por exemplo, MPB dos anos 80. E aí os adolescentes entravam, professor, você é louco, essas músicas de velho aí e tal. Coloca MC fulano, MC ciclano. Aí eu falei assim, olha, eu posso pesquisar? Eu não conheço, mas eu prometo para você que se for um conteúdo que todo mundo, né, que agrega aqui pra gente, tudo bem, vamos lá. E aí, o que eu estou querendo dizer com tudo, onde eu quero chegar? A gente precisa estar atualizado, porque não adianta, né? Vai ter uma parte que eu vou falar disso mais para frente, que não adianta a gente colocar
o nosso saber, o nosso conhecimento, né, que aí vai ser como o Paulo Freire dizia, né, que era que era a educação bancária, né, que você só entregar o conhecimento e não ter nenhum tipo de reflexão. Então, a partir do momento que eu venho trazendo uma música e trazendo reflexão, né, eu trabalhava muito também com a questão do texto-sentido. Olha, o que essa música faz sentido para vocês, né? A gente trabalhar um pouco, né, com saberes deles. Isso que o pedagogo social precisa ter. A gente fala na questão da psicologia, tem a questão do efeito borboleta, né? Então, aí, ó, eu já entrando na área da psicologia sem ser psicólogo, mas a gente precisa saber um pouco de tudo. O efeito borboleta é aquele que você está dando aula, está falando lá do Café Filho, está falando lá da monarquia e tal, de revolução e tal, e aí entra uma borboleta e a gente e sabe, tira a atenção dos educandos, dos alunos, e a gente vai para um pouco, dá uma pausa, e a gente vai falar da trajetória da borboleta. Então é mais ou menos isso, né? É trazer eles para o protagonismo, trazer eles para o centro da atenção. Esse é o papel mesmo da pedagogia social. Não só da pedagogia social, mas isso eu estou falando dentro da docência e também na questão do pedagogo social. A Juliana pergunta, diante da sua atuação na área social pedagógica, qual foi o maior desafio já vivenciado? Juliana? Isso, Juliana. Nossa, Juliana, você pegou pesado, hein? Bom dia. Na realidade, foram várias, principalmente assim no início, né? Antes de ter a formação, de ter essa formação que eu tenho como pedagogo, eu vou contar uma antes e outra depois. Acho que antes, né? Eu tenho 40 anos, né? Não falei, mas eu sou avô também. E eu tenho um rosto muito jovem, eu sou negro e trabalhar dentro de uma comunidade, né, com essas características, né, sempre, graças a Deus, eu pude, é, eu nunca fui dos moldes assim de beleza, então sempre tive cabelo black. Uma das minhas maiores angústias, vamos dizer assim, dentro do serviço social quando eu sofri ameaça, né? E eu vou dizer abertamente, eu recebi muita ameaça de polícia, né? Ameaça de morte. Então, por trabalhar dentro da comunidade, ter uma associação, né, com o tráfico que não tinha na realidade, né, com o crime. Então a gente era muito rotulado, né? Enfim, então foram várias, né? Então daria um livro se eu contasse. E a outra experiência assim que marcou muito depois de formado, né? Eu acho que foi a última, trabalhando como gestor de SAICA, né? Onde literalmente você vê o filho chorando e a mãe não vê literalmente. Então são situações que assim você acaba sendo responsável literalmente, né? Você assina mediante um documento judicial que você é responsável, né, por crianças e adolescentes. Então você não tem sábado, domingo, feriado. Isso no começo, né? No começo eu não tive sábado, domingo, feriado. Era 24 por 24 horas trabalhando no SAICA, atendendo o telefone, saindo de madrugada de casa, resolver conflitos, né? Ameaça de morte, indo em audiências, indo em delegacia. Então, isso como pedagogo me fortaleceu muito, porque todos os meus saberes dessas questões sociais que o Paulo Freire mostrou, eu consegui colocar em prática, né? Então, raro você... não é que é raro, são poucas exceções você vê pedagogo como gestor de um serviço de acolhimento, que geralmente é assistente social, né? Então, as pessoas, e aí, qual a sua formação? Você é assistente social, né? Eu falei, não, sou pedagogo.
Isso me traz muito orgulho, porque, como eu falei no começo, a pedagogia me escolheu. A Renata pergunta: como um professor social pode contribuir para a verdadeira transformação na vida de uma criança? Oi, Renata, boa pergunta. Eu acho que eu posso resumir a sua pergunta dizendo que esse pedagogo ele precisa ser humano. Você me fez, com essa pergunta, me fez lembrar daquele filme Como Estrelas na Terra. É muito isso, assim, é você ter não só a sensibilização pela criança, adolescente, mas também ter empatia, né? Ser pedagogo social também é uma profissão é uma profissão de risco, porque você acaba se apegando muito. E falando um pouquinho anterior da resposta da Vanessa, ou da Juliana, eu acho. Ser pedagogo também é um risco, porque você começa a trazer as angústias, né, das famílias, dos atendidos para casa. Eu fiquei muito mal uma época que eu não conseguia dormir, eu só chorava, chorava, e enfim, sabendo das situações, né, que as famílias se encontram, né, em pleno século XXI, você fazer uma visita domiciliar, né, num lugar de ocupação, onde não tem não tem banheiro, né, não tem vaso, né, então você vê que as coisas ainda é muito, sabe, a nossa sociedade é muito desigual, né, a consciência de classe é zero, né, porque o que reina hoje é a meritocracia, mas é o que o pedagogo precisa mesmo para ajudar a transformar a vida de uma criança é ser humano. Eu acho que não tem muito o que falar nesse sentido, mas eu acredito que seja isso. Uma outra Renata está perguntando: como você vê a pedagogia virtual, o ensino remoto à distância mesmo? É algo que veio para ficar? Digo, no ensino fundamental e médio? Oi, Renata, bom dia. Eu estava, inclusive, um tempo atrás, eu estava até conversando com outros colegas pedagogos sobre a pedagogia híbrida, né, que chamamos essa prática da pedagogia à distância, o ensino à distância. Bom, assim, como eu trouxe lá atrás, tudo tem um risco hoje, né? As redes, as mídias, elas são influenciadoras e tal, né? Se veio para ficar, a gente não sabe, né? Até porque tem tantas mudanças, né? Principalmente no nosso país, em que se espelha muito lá fora, né? E basicamente aqui a pandemia acabou, porque você sai na rua, você vê todo mundo sem máscara, você fala, nossa, acabou mesmo, você vê, sabe, os lugares lotados, supermercado lotado, enfim. Então, se veio para ficar, eu já não sei, mas essa ferramenta é muito poderosa, né? Então, é de responsabilidade nossa trazer uma sensibilização do uso, né? Hoje, as crianças e adolescentes têm perdido muito interesse. Você vê, no começo do ano, eu tenho um filho em casa, e ele deixou também de fazer as videoaulas porque é uma coisa que ficou muito maçante, ficou uma coisa que não seduz, né? Não traz uma sedução, não traz uma coisa que é a linguagem dele. Então, como que você vai competir com videogame? Você vai competir com o programa da Discovery que coloca lá um cronograma que vai começar um filme e tal, e a criança fica naquela expectativa, como que é brincar, né, depois de muito tempo estudando, mandando imagem de lição para a escola, porque tá nesse pé, né? Você precisa estudar, mandar fotos das questões para a professora e tal, para ela fazer uma avaliação, para que não perca esse ano. Então tá muito complicado, tá muito difícil. Eu acho que é uma questão muito aberta.
tema para, de repente, uma próxima palestra, né, falar sobre a pedagogia híbrida, mas eu acho essencial que tenha uma continuidade, mas que também tenha uma certa uma certa flexibilização para não se perder, né? Para que isso não seja, que não esvaia, né? Que tenha algum fundamento lá na frente, principalmente para esse público que você trouxe. Tem uma outra da Carolina. Como nós, pedagogos, não podemos diagnosticar como proceder em casos de crianças com laudos, já que em alguns casos, as crianças que sofrem diversos abusos, tanto físicos quanto psicológicos. Carolina, né? Bom dia, Carolina. Como eu trouxe anteriormente, nós pedagogos temos o conhecimento, por exemplo, no olhar de uma criança que tem um aspecto, por exemplo, de autismo, né? Um exemplo muito claro, assim, muito básico. A criança só gosta de comer arroz, né? Porque o pedagogo ele precisa ter um olhar, né? Desde quando ele pega um garfo, que ele vai levar à boca, na mastigação, então tem toda uma investigação mesmo sobre. Então, a criança que só come um punhado de arroz e não mistura, porque então você vê que tem que é observado por que ela faz isso, por que ela se bate, por que ela fica muito em posição fetal, né? Então é isso, a gente encaminha para as outras áreas, por exemplo, a gente encaminha para o psicólogo, né, fazer um atendimento individual, um atendimento familiar, né, para fazer algumas investigações sociais, não policialescas, mas investigações sociais, né, que aí envolve também abuso, né, violências, enfim, que onde que nós conseguimos identificar e nós encaminhamos. Nós não podemos, como eu trouxe também, né, não podemos diagnosticar ou dar nenhum tipo de laudo, né, que aí seria contra a ética, né, lógico, não temos ainda a regulamentação e código de ética vigente, né, pela Constituição, como no exercício de pedagogo, mas a gente tem trabalho de observação e encaminhamento para as outras áreas. Acho que isso tem que levar muito em consideração e tomar cuidado também com os movimentos standardizados que eu trouxe, né, do senso comum, né, que deve ser isso mesmo, o pai está abusando, tem que tomar um pau, e sabe fazer acusações. Eu acho que o pedagogo, por si, ele não resolve, ele, ele precisa saber, né, a área de atuação dele e poder fazer os devidos encaminhamentos. A Suzana pergunta: temos assistido reportagens e indicadores apontando crescimento no índice de suicídio infantil. A pedagogia social atua nessa área? Se sim, de que forma? Bom dia, Suzana, né? Isso. Bom dia, Suzana, boa pergunta. Sim, o pedagogo também, ele faz observações, sim, nessa parte do suicídio. Antes, né, o pedagogo ele precisa ter um olhar muito clínico, assim, não estou falando de clínico é, psicólogo, mas um olhar clínico para os movimentos, como eu trouxe anteriormente. Por que, que a criança só come o arroz, né? Sendo que tem toda uma fartura ali. Então, a partir desses movimentos, o pedagogo ele já precisa apresentar um relatório dizendo algumas causas, né? Então, onde que está começando essa ramificação para a pessoa estar se cortando, por exemplo, né? Que é o cutting, né? O que ela assiste, né? O que ela lê, né?
onde que ela assiste, por exemplo, tem luz, tem ar, tem mofo, as colegas que ela anda de Nike no pé. Então, tem muitas questões, né, amizades condicionais, né, tipo, olha, a criança tem um Nike, ela é só considerada pela aquele grupo por conta de uma marca, por conta de um relógio, por conta de um boné da marca, por conta, entende? Por conta de uma coisa de objeto. Então, cria-se amizades condicionais. Então, quando ela não tem nada para oferecer para essa galera, ela fica mesmo depressiva, fica para baixo. Então, é o papel do educador social, do pedagogo social, né, do educador social, fazer uma conversa, talvez uma sensibilização de forma lúdica, de repente ofertar jogos corporativos, fazer uma vivência, uma dinâmica com essa galera, com o grupo, né? Seja na sala de aula, seja nas organizações, nos espaços de convivência, mas isso respeitando toda uma privacidade, né? Não adianta a gente identificar a, a possível causa de uma depressão, né? Que, enfim, a gente não tem propriedade para falar se a pessoa tem depressão ou não, mas sem expor a pessoa e fazer uma dinâmica onde todo mundo possa se perceber, mas de forma que a gente usa a sensibilização como ferramenta principal. A Giovana pergunta: como você diferenciaria a pedagogia tradicional com a pedagogia social, sendo que ambas trabalham em busca da transformação do indivíduo para a sociedade como um todo? Giovana? Giovana. Oi, Giovana, boa pergunta. Boa pergunta. Não tem muita diferença, viu, Giovana? Na realidade, o que difere é o profissional. Então, tem profissional que tem muito vício de trazer coisas tradicionais, né? Que, por exemplo, a pessoa está na área há muitos anos, às vezes as pessoas estão na escola para se aposentar na profissão. E aí, às vezes, se deparam, né? Bate muito de frente com quem está chegando agora, que saiu do curso de pedagogia agora, com outros saberes, com um pouco mais atualizado, não estou desmerecendo, né? Quem defende a pedagogia tradicional, né? Que é aquela coisa que eu acabei de citar, de um atrás do outro, né? Do ensino vertical, né? Não estou aqui para apontar nada. Mas o que diferencia mesmo é o profissional, saber do profissional, né? A forma de atuação no dia a dia, a forma que ele lidar com todas as complexidades, né? Procurar entender, procurar. Aí eu não tô aqui falando que você tem que jogar flores para um aluno que entra xingando o professor na sala, né? Mas também fazer um trabalho de encaminhamentos, né? E entender, como eu trouxe anteriormente na pergunta, acho que é da Renata ou da Vanessa, se eu não me engano, de tentar fazer um encaminhamento assertivo para que tenha um estudo de caso, um, uma conversa onde que possa entender o contexto de comportamentos e tal, sem expor. Eu acho que o que diferencia um profissional do outro, diferencia o tradicional para a pedagogia social, geralmente vai ser mesmo o profissional, o saber do profissional. Porque pedagogia, como eu trouxe, né? Pedagogia social não é uma pedagogia que, que vai deixa o pedagogo superstar ou dono do saber, nada disso. Ele só contribui para que seja menos difícil a caminhada do dia a dia. E aí, entrando um pouquinho no quarto tópico, né, que diz exatamente isso, né? Então, eu vou falar aqui o quarto tópico, que é que o pedagogo social ele precisa fortalecer, né, no suporte educacional, produzindo uma retaguarda pedagógica para a escola, para os professores da rede de ensino, né, sempre identificando
os bloqueios de aprendizagem, né? Essas identificações podem ser através das visitas domiciliares, as visitas técnicas, e visitas nas unidades escolares, né? Certificando sempre que a criança, o adulto, o jovem esteja inserido nesta rede, né, de educação. E que a família esteja devidamente amparada pelos programas do SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social. Procurando também identificar modos, né, de estimular a sua criticidade, né, estimular a capacidade de articular, né, de expressar suas ideias, né, estimular também a capacidade de percepção de si e do outro, que é muito importante. Isso contribui para uma nova construção, né, uma construção não só com os alunos, com os educadores, mas também com os docentes, com os professores de direção, né. Mas para isso precisamos que sejam usados todos os parâmetros pedagógicos. A Suzana pergunta: há uma realidade de pais ou aliciadores que colocam crianças para venderem ou pedirem nos semáforos. Existe alguma legislação ou ação em andamento para mitigar esse tipo de ação? Perdão, como que é o nome dela, Juliana? Suzana. Suzana. Suzana? Suzana. Oi, Suzana. Oi, Suzana, bom dia. Existe. Existe até um programa chamado PET, né, que é Proteção de Erradicação ao Trabalho Infantil. Se eu não me engano, é isso. PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Quando eu estava atuando na gestão de um SAICA, fizemos alguns acolhimentos com crianças que vendia balas no semáforo, nos faróis, né? Então, existe um programa assim. Infelizmente, não sei se eu posso falar infelizmente, talvez não pensei tanto, mas o juiz acaba responsabilizando muitas vezes a família, né? Então, infelizmente, alguns profissionais, né, do serviço da assistência culpabilizam muito a família e não a situação que se encontra a sociedade, né? Aquela coisa que eu trouxe sobre a meritocracia. Então, algumas crianças eram encaminhadas para os conselhos tutelares, que por sua vez faziam o acolhimento das crianças e nós recebíamos elas nos abrigos, né, que hoje é o SAICA. E a partir daí, tem todo um trabalho com a família. Olha, por que ela estava fazendo a venda de doce, água no semáforo? Então, vamos lá tentar fazer um encaminhamento para essa família, né? Fazer cadastramento no CRAS, enfim, nos serviços, né, da assistência, para que isso, com o tempo, possa fortalecer, que não seja uma coisa permanente, mas uma coisa já determinada, com prazos, né? Até porque ninguém merece ser arrancada do seio da família, por mais que essa criança ou adolescente tenha feito algo. Por isso que eu trouxe que infelizmente tem uma visão muito, vamos dizer assim, patriarcal, por conta do jurídico, né? Que aí culpa a mãe, né? Ai, a mãe que não presta, que deixa o filho abandonado e tal. Muitas vezes essa criança ou adolescente tem uma expertise assim maior que qualquer adulto, né? Que ela compreende toda uma complexidade, enfim. Criança de SAICA geralmente é muito evoluída nessa questão, né? Já vi crianças assim de 12 anos, sabe, conversar como um homem de 40 anos e ter umas vivências assim muito loucas, assim, eu aprendia muito. Mas é isso, né? Tem sim, né, esses programas, e aí depende de região e região. Em São Paulo mesmo, né, tem as PETs, né? Então, uns programas que geralmente é desenvolvido pelos NPJs, né, que é o núcleo jurídico, né,
do local, e os CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado da Ciência Social. A Renata diz assim: fazer relatórios sempre é de extrema importância, né, professor? Sobre todo e qualquer sinal? Seria melhor exagerar do que negligenciar? Oi, Renata, não sei se eu entendi. Ela está dizendo assim, que é sempre importante fazermos os relatórios, né? De qualquer sinal que a criança apresente. Ah, sim, certo. Não, sempre, sempre, sempre. Até é umas pautas que eu vou falar um pouco mais para frente, que assim, na realidade, o que acontece? Esses encaminhamentos, nós chamamos nós fazemos relatórios junto com outros profissionais. Chamamos de relatórios circunstanciados. Então, a gente junta com o relatório, é um relatório junto com o do assistente social e o psicólogo, né, que são as duas referências que eu estou trazendo até agora. Esses apontamentos, Renata, eles são colocados em estudo de caso, né? Então, nós, como pedagogos, ou tem os assistentes sociais, tem os psicólogos, eles precisam ter um conhecimento do saber profissional do outro. Até porque esse relatório é encaminhado a juízo e fica arquivado. Né? Um dia essa criança, esse adolescente, ele pode ter acesso. Né? Eu estou falando isso na questão de medida socioeducativa e de serviços de acolhimento. Né? Então, fica arquivado e com o passar do tempo, assim, quando ele tem uma maioridade, ele pode estar resgatando esses relatórios. Ele vai ver como foi produzido esse laudo, esse parecer, né? Então, ele vai de acordo com o estudo de caso e a complexidade que está o caso. Né? Então, ele precisa, sim, sempre fazer apontamentos, mas antes ter sempre a consulta dos colegas e fazer estudos de caso. Então, aí, nesse caso, né, eu entro até num outro tópico que fala o seguinte, né, que o pedagogo social ele precisa oferecer aos seus atendidos, né, um atendimento especializado, né, que visa contribuir com seus projetos de vida, né, inclusive através dos serviços da rede intersetorial, né, que a gente está falando aqui de estudo de caso, dentro do entendimento, né, de trabalhar num serviço, mas também tem outros atores da rede, né, que é os espaços de saúde, né, que eu não mencionei ainda, né, as redes de educação, como eu trouxe, é o NAAPA, né, o diretoria de ensino, não sei como funciona em outros municípios, né, mas geralmente é o CREAS, enfim, e a rede de cultura, né, a sociocultural. Quando esses mecanismos, né, são bem aplicados, ajudam a estimular, né, a descoberta de novas potencialidades, vamos dizer assim, né, a descoberta de lideranças comunitárias, né, a potencialidade cultural e o fortalecimento dos vínculos sociais, né, e familiar. Dentro desse cenário, é extremamente importante proporcionar um tratamento acolhedor e humano, né, e promovendo junto, né, promovendo o resgate, a autoestima, né, que seja através de atividades lúdicas, né, jogos corporativos, que ajudam bastante, sempre no intuito da sensibilização, como eu trouxe, né, trazendo contextos pertinentes que tenham real significado para as pessoas, né, até porque o que não é a realidade do outro acaba ficando na esfera mística, né? E não faz sentido algum se não estiver tratando da realidade dela.
A Maria Eduarda pergunta se você sabe como é que funcionam essas instituições no Nordeste. Desculpa, como que é o nome dela? Maria Eduarda. Maria Eduarda, bom dia. Eu tive a oportunidade de estar fazendo um curso em Fortaleza e eu vou te dizer uma coisa. A gente, paulista, é muito prepotente, né? Acha que é o centro de tudo e tal, mas a educação no Nordeste é assim, é uma coisa muito rica mesmo, muito rica. Eu posso dizer que tem até passos largos daqui de São Paulo, que é uma vertente assim a nível nacional. Tem muitos programas assim voltados ao protagonismo, né, de incentivo, né, a criança e adolescente trabalhar o senso crítico, né. Eu tenho pouco conhecimento, mas quando eu tive lá, eu tive a oportunidade de estar trocando um pouco com as pessoas de lá e assim, a gente ainda tem um modelo muito agressivo, né, de fundação casa dentro da rede escolar, né, tanto no São Paulo, estive no Rio também, né, conheci um pouco a realidade, assim, é muito bancário, né, como eu já trouxe, né, que o Paulo Freire traz, né, da coisa da grade, das coisas da educação vertical. Então, no Nordeste tem muitos programas voltados para a comunidade, né? Então é um espaço aberto, né? Não que aqui também tem, não vou generalizar, aqui em São Paulo também tem escolas assim muito progressistas, né? Que trabalham muito essa questão de humanizar, de poder trabalhar de acordo com a realidade, né? Da realidade local. E é isso que faz toda uma diferença, né? E nós estamos aí, né, pedagogo social, para contribuir para que um dia isso se torne realidade aqui em São Paulo também. E pegando um ganchinho da sua pergunta, eu trago mais um tópico que diz basicamente isso, né? Que o pedagogo social ele precisa oportunizar espaços de interação, prática cidadã, criatividade, diálogo, respeito, visão política, comprometimento, autoestima, valores culturais, né, auxiliando sempre nos seus projetos de vida e convivência social, né, fazendo os mesmos perceber que são protagonistas da sua própria história. Então, o Nordeste ele tem, não preciso nem falar, né, da questão sociocultural, né? Então, é muito explorado isso dentro da educação. Então, vamos para a nossa última pergunta, Renato. A Ayla Fabiana pergunta: como é que faz para trabalhar nos centros de acolhimento? Ayla Fabiana, bom dia. Como eu trouxe anteriormente, né, o pedagogo, para o pedagogo estar inserido no serviço da assistência, ele precisa minimamente saber a realidade de mundo, né, conhecer a realidade local, conhecer um pouco da política da assistência, né, isso você pode pesquisar, você pode conversar com um assistente social, ter vivências, né, com organizações que sejam espaços de convivência social, né, espaço de convivência como CJ, CCA, né, também é um grande diferencial. Você conhecer as questões sociopolíticas, sociocultural, também é um diferencial para você entrar dentro da assistência, de você entrar em serviços, por exemplo, de acolhimento. Por quê? Dentro do serviço de acolhimento, não necessariamente você precisa ser um pedagogo social, mas você ter vivências, né, de você conhecer práticas de, de táticas dinâmicas, de como
socializar questões, né, as questões de complexidade, de você poder agregar junto com uma equipe algo que seja a realidade dos atendidos. Então, não tem uma receita, né? Mas o principal pilar é que você tenha um conhecimento sociopolítico, sociocultural e por aí vai. Então, esse vai ser um grande diferencial aí para você ter sucesso aí dentro da pedagogia social. Dá para responder mais uma, Renato? Vamos lá, vamos lá. Para quem já teve algum tipo de abuso e trabalhar em um centro de referência de assistência social, terá algum impacto psicológico? É Erikiani que perguntou. Desculpa, você pode repetir a pergunta, professora? Travou aqui. A Erikiani pergunta: para quem já teve algum tipo de abuso e trabalhar em um centro de referência de assistência social, terá algum impacto psicológico? Bom dia. Deixa eu ver se eu entendi. Se a pessoa teve algum abuso, Isso, e aí ela vai trabalhar num lugar assim. Será que ela teria algum impacto psicológico? bom, essa é uma ótima pergunta. Durante a nossa infância, vamos dizer assim, né? Nós, como os pedagogos, sabemos que tivemos todo tipo de abuso, né? A gente apanhou na escola, né? A gente bateu, né? Tem aquela coisa patriarcal, né? Que, você vai apanhar se chegar em casa chorando, então você tinha que brigar na escola. Então, geralmente, né? Ao longo das nossas vidas, a gente vai sofrendo vários tipos de abuso, né? Abuso é abuso, não tem como classificar como mais leve ou mais pesado. Então, o tipo de abuso vai determinar quem nós somos, o adulto que nós vamos nos tornar. Uma vez conversando com uma terapeuta, né, ela trouxe assim que acha bacana porque eu já vivenciei muitas coisas pesadas e por isso que a pedagogia ela veio e me escolheu, né, de presenciar muitas coisas assim pesadas nessa caminhada social, embora são 20 anos, né? Então já vi muita coisa, mas quando a gente acha que já viu de tudo, sempre tem uma coisa ali que a gente não consegue dar conta, que nunca viu. Então a pessoa ela precisa ter mesmo uma clareza, né, dos objetivos dela. Então, independente do abuso, talvez ela cria mecanismos para se especializar para que outras pessoas não passem pelo mesmo percurso. Então, por exemplo, eu já sofri racismo, discriminação, ameaça de morte, né? Racismo, preconceito. Só que isso não me definiu. Isso me deixou mais forte porque fui buscar, sempre participei de coletivos, né? De militância negra, de militância da assistência, né? E todo esse aprendizado ele contribuiu para que eu chegasse nesse ponto, né? De trazer para outras pessoas, de estar explanando as minhas experiências sobre que vale a pena você pegar essa, essa pedra que ficou no seu sapato e começar a fazer o castelo, né? Começar a fazer um caminho sólido, né? Isso eu lembrei até do poeta Sérgio Vaz, né? Que ele traz um dos poemas que ele vai pegando as pedras do caminho e vai construindo os castelos e vai fazendo um caminho legal, assim, de fortalecimento, né, da vida. Então, essas pessoas, ela precisa ter essa clareza, viu? Então, que esse tipo de abuso que a pessoa sofreu, né, que ela consiga trazer mecanismo para que outras pessoas não sofram, mas para isso ela precisa ter todo um,
uma convicção, né? Ela precisa acreditar no que ela se propõe, né? Nessas questões. Não sei se eu respondi a pergunta. Mas aí eu gostaria de fazer uma última consideração, se der tempo, né? O pedagogo social, né? Ele precisa identificar, né? Como eu falei há pouco, as relações patriarcais, né? As relações machistas, né? Não só as relações machistas, mas também as relações homofóbicas, né? Também dentro dos contextos familiares, também como a violência doméstica, né? Abuso, entre outros, né? Veja bem, o pedagogo social, como eu trouxe anteriormente, ele não é nenhum Superman e nenhum personagem da Marvel, né? Ele não vai resolver nada sozinho. Ele precisa, de fato, identificar quais são as questões e os contextos, né, a serem trabalhados dentro das suas atribuições pedagógicas, né, sem interferir no que não lhe cabe, né, que é preciso promover estudo de casos com a equipe envolvida, sempre fortalecendo aí o olhar humanizado, né, ético e técnico, para que nunca entre no campo do assistencialismo e caridade, porque isso é abominável dentro do serviço da assistência. Dá para mais uma? Vamos lá. Como fazer? A Ayla pergunta: como fazer para trabalhar em centros de acolhimento com crianças? Como fazer para trabalhar Para no centro de acolhimento? trabalhar em centros de acolhimento com crianças. Como eu trouxe anteriormente, você ter um conhecimento, né, você não precisa ser um pedagogo social para trabalhar no centro de acolhimento. Inclusive, para ser educador socioeducativo, você não precisa ter uma formação direta. Você precisa ter um conhecimento, né, da político-social, socioeducativo, você conhecer a realidade local, né? E que é tão. E como eu trouxe agora no finalzinho, né? Saber que nessa atuação, o que pega muito é o profissional que é assistencialista e trabalha em cima da caridade, ou seja, que fica com dó, que dá presentinho, que quer levar para casa. E, sabe, tem muitos profissionais que são assim, mesmo com formação ou não, né? Então, tive algumas questões, né, quando eu gerenciei um serviço assim, tive muito problemas, né? Tive vários problemas em relações a esse senso comum. Ah, que bonitinho, vou levar para casa. Ah, eu vou dar presentinho. Então, é desrespeitado um trabalho socioeducativo, que é um acompanhamento familiar e tal, né? Então, para que você possa entrar nessa área, basicamente você precisa ter uma visão de mundo e uma visão emancipadora do próximo, e não trabalhar com assistencialismo e nem com caridade. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Renato. Olha, muitos elogios no chat aqui para você, muitos. Depois você consegue ler com calma. Parabéns pela palestra. Muito obrigada pela sua participação. Foi de grande valia para todos. De coração. Obrigada mesmo. Eu que preciso agradecer essa oportunidade e dizer que estou muito feliz de poder colaborar com meus colegas que são pedagogos, os meus futuros colegas que estão em formação, e agradecer a você, professora, a professora Deise Fernandes também, e a FECAF por abrir esse espaço, e estou sempre à disposição aí quando se fizer necessário. E tem um grupo no WhatsApp de pedagogia social. Quando terminar aqui, eu vou disponibilizar aí o link para que algumas pessoas possam entrar e a gente vai se fortalecendo quanto trabalhador, né? Então, nós, educadores, temos que ser educadores que fortaleçam educadores. Muito Então, bom. essa é a proposta. Muito obrigado aí pelas perguntas pertinentes e
estamos à disposição aí. Muito obrigada. Obrigada a todos pela participação, foi ótimo. Nossa, vocês interagiram aqui o tempo todo com o professor Renato, foi maravilhoso. Obrigada. À noite teremos mais. Quem quiser participar, sintam-se convidados. Teremos às 19h30 e às 20h30 mais 2 palestras para vocês. Muito obrigada a todos. Grande beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.